terça-feira, terça-feira, 1º de setembro, tá? Análise literária do livro Angústia, romance. Livro Angústia, de Graciliano Ramos, lançado em 1936. Graciliano Ramos, segunda geração modernista, geração de 30, né? Já dei anteriormente lá o contexto histórico da época, lá da era Vargas e tudo mais. É naquela época em que esse livro vai ser lançado, em 1936. Os dois primeiros livros, esse aqui é o terceiro dele, os dois primeiros livros foram Caetés, lançado em 1933, e o segundo, São Bernardo, lançado em 1934. E aí vem Angústia, que é lançado em 36. Em 36, quando o livro sai, o Graciliano Ramos está na prisão. Ele foi preso pela perseguição da ditadura Getúlio Vargas. Certo? A perseguição aos subversivos, aos comunistas, já tinha começado em 1935. Por quê? Porque lá naquela época, sim, era uma ditadura. E era uma ditadura do poder executivo. Era uma ditadura do presidente. Né? Não é igual a hoje, que nós temos uma ditadura do STF, uma ditadura do judiciário. Né? Que a gente tem aí o governo federal o mais democrático possível, mas a gente tem uma ditadura, uma perseguição política por causa do STF. Hoje a gente tem uma ditadura e hoje os subversivos, de acordo com Alexandre de Moraes, os subversivos são aqueles que apoiam o governo federal. Por quê? Né? Já que o Brasil está dando certo, vamos apoiar. E esses aí são os subversivos da vez, o crime de ódio, né? O discurso de ódio é desse. Naquela época, vamos contextualizar, aquela época era uma ditadura. A ditadura do Getúlio Vargas, esse sim, seguidor dos ideais totalitários de lá da Europa, o nazismo do Hitler e o fascismo do italiano lá, do Mussolini, certo? Essa sim era uma ditadura. Tá? E aí, quem era de esquerda, claro que vai ser perseguido. A perseguição já vinha ocorrendo desde 1935, tá certo? E em 36, o Graciliano Ramos está na prisão. É nesse ano que é lançado o livro Angústia. É óbvio que esse livro ele é uma história de ficção, mas a gente tem alguns aspectos da realidade política que estava sendo vivida na época nesse livro. Por exemplo, a atmosfera densa da história. Eu vou começar a explicar a história, vocês vão entender o que é essa atmosfera densa. Tá? Vamos lá. É um romance regionalista, ok? A obra Angústia é um romance regionalista, é uma obra feita lá no Nordeste, regionalismo nordestino, tá certo? Isso é uma característica do modernismo da segunda geração. Os grandes escritores estão concentrados ali no Nordeste. Tá? Então, é um romance regionalista. A história se passa no Nordeste, retrata aspectos políticos de lá do Nordeste, da sociedade nordestina. Se passa na cidade grande, não é no sertão. Se passa na cidade grande, tá? Mas retrata aquela realidade política de lá. Tá? E também é politicamente engajado. O Graciliano Ramos, ele era declaradamente socialista. Ele fazia parte do Partido Comunista do Brasil. Tá? Disso não há dúvidas. Tá certo? Então é claro que ele vai trazer alguma coisa disso para dentro da obra. Ele é escritor. Tá? Então, por ser um livro politicamente engajado, tá certo? Claro que vai ter aí crítica social. A crítica social, política também, ela aparece aí nas comparações que são feitas ali pelo próprio personagem narrador. É um livro em primeira pessoa, quer dizer, o protagonista da história, né, que é personagem principal da história, é ele que conta a história que aconteceu com ele, tá certo? Então você tem aí as comparações e as simbologias utilizadas ao longo da história. Essa simbologia vai ficar mais clara na aula seguinte, quando eu entrar no enredo. Tá? Aguenta aí. É nessa simbologia, eu vou retomar isso daqui na aula seguinte, quando eu for entrar no enredo, tá? Que vai
compor essa crítica social e política da época. Tá? Então, é uma obra que ataca a burguesia e o conservadorismo, isso não tem como escapar, mas é uma coisa do contexto da época, tá certo? É o contexto da época. Hoje em dia, o conservadorismo hoje em dia é atacado e perseguido porque nós temos um governo conservador, tá? E aí o judiciário, que é progressista, ele persegue o conservadorismo. Como o próprio juiz lá, o próprio ministro Barroso falou que o conservadorismo nos incomoda. Ele falou numa dessas lives que ele faz aí, tá? Mas naquela época a burguesia e o conservadorismo eram perseguidos porque eram identificadas aí com o Getúlio Vargas, com a ditadura do Getúlio Vargas, tá? Mas isso é uma outra história que não cabe agora, tá? Era para ser clarificado aí num outro momento. Então essa atmosfera densa do livro, e é tudo em tom delirante, tá? O narrador aí, o personagem narrador, ele delira do começo ao fim do livro. Parece que ele está com febre o tempo inteiro. Ele tem visões, ele tem sensações, né, estranhas durante o livro. E ele coloca isso nas páginas, tá? Então, ele delira. É uma narrativa delirante. Parece que ele está se debatendo em febre no leito de morte, certo? E isso reflete nessa atmosfera densa. Você anda meio que pisando em ovos dentro do livro, junto com o narrador. Nada ali está muito claro. É tudo muito obscuro por essa atitude de delírio constante do narrador. Tá certo? Isso vai ficar mais explicado quando eu entrar no enredo na aula seguinte. Segura aí, tá certo? Essa atmosfera densa, como eu falei aqui atrás, ela vai retratar esse Brasil sem horizonte da ditadura Vargas. Tá certo? É uma vida pessimista, né? Sob as botas da ditadura totalitária do Getúlio Vargas. Tá? E essa falta de horizonte para o Brasil da época está refletido nesse personagem que se sente deslocado. Ele não se sente bem ambientado no mundo em que ele está vivendo. Eu vou explicar tudo isso, vai ficar mais claro na aula seguinte. Vai prestando atenção. É um romance introspectivo como outros romances do mesmo autor. Tá? O Graciliano Ramos sempre trabalha essa introspecção, que é fazer o personagem, muitas vezes o personagem narrador, falar muito do que passa pela sua cabeça, das suas reflexões, certo? Refletir sobre as suas próprias atitudes, cobra muito de si mesmo, tem monólogos interiores, ele fala sozinho em muitas páginas, ele passa falando com ele mesmo, refletindo, tá? Se questionando, tá certo? Então isso aí é essa introspecção, essa volta para dentro de si mesmo, esse questionamento de si mesmo em monólogos interiores que ele faz, tá? Essas conversas, fala sozinho, ele fala com ele mesmo. Isso vai retratar o estado psicológico do indivíduo. Como eu disse, isso aqui é recorrente na obra do Graciliano Ramos, não só nessas duas, mas em outras que virão depois desta, né? A introspecção é uma constante na obra do Graciliano Ramos. As personagens dele são muito autoquestionadoras, tá? Bom, como eu falei, é um texto em primeira pessoa. A personagem principal é que nos conta a história dela mesma. E veja só, sempre que você tem um livro que é a história narrada por uma personagem, geralmente a principal, nem sempre, mas geralmente é, nós como leitores, a gente tem que ficar com o pé atrás com esse narrador. Porque é um narrador que participa da história. Então é um narrador que ele tem interesse próprio em contar essa história deste jeito. Tá certo? É conveniente para ele contar a história deste jeito e não de outro. Talvez, se outra personagem desse livro fosse contar a mesma história, talvez ela não contasse desse jeito. Mas esse aqui é o personagem, está vivendo os fatos, então ele vai contar o que lhe interessa, o que lhe convém, da forma que ele acha que tem que ser contado. Então sempre que você tem um narrador, uma narração em primeira pessoa, você tem que desconfiar do narrador. Ele está contando aquilo que convém para ele. Ele está contando aquilo que ele acha. Ele está expondo para mim, leitor,
aquilo que passa pela cabeça dele, é a visão dele, é o que ele acha que é o certo, é o que ele acha que aconteceu da forma que aconteceu. Então a gente, como leitor, precisa sempre desconfiar, nunca levar ao pé da letra, nunca abraçar totalmente o que o narrador personagem fala. E é o que acontece muito nesse livro aqui, tá? A narrativa toda, por ser delirante, tem uma estrutura desordenada. Ele vai misturar muito passado, presente, memórias do passado, com a imaginação extremamente criativa que ele tem. Ele imagina muita coisa. Às vezes a gente se pergunta, mas será que isso aconteceu mesmo? Ou será que é uma ilusão dele? Ou será que ele acha que aconteceu? Ele até acha que fez isso mesmo, mas não fez. Então é uma mente perturbada. Você percebe que esse delírio ao longo do livro está mostrando uma mente perturbada. Ele está desequilibrado, ele se sente deslocado. Tudo isso vai ficar mais claro quando eu contar a história, tá? O Graciliano Ramos vai usar uma linguagem extremamente derramada, exagerada, o que não é característico dele. Anota isso. Não é característico da obra do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos costuma usar, apesar das introspecções dos personagens, ele usa uma linguagem mais objetiva, centrada, equilibrada, seca, concisa, cuidadosa. Nesse livro não. Esse livro aqui o personagem está pirando. Então a linguagem ela extrapola mais os limites. É uma linguagem derramada, exagerada. Ela não é uma linguagem contida e objetiva, como costuma ser com o Graciliano Ramos. Aqui ele dá voz à personagem desequilibrada, à personagem delirante. Então essa linguagem derramada faz sentido, tá? E é uma técnica, olha só, é uma técnica expressionista. Ora, é o modernismo, claro, ele é influenciado pelas vanguardas europeias. E o expressionismo é o quê? É o autor do livro expressar os sentimentos daquela personagem, extravasar os sentimentos da personagem ali, tá? Essa técnica expressionista de vanguarda, ela vai misturar o passado da personagem com aquilo que ela está vivendo no presente dela. Então, nessa febre, né, e nessa falta de clareza em o que é o passado e o que é o presente, o Luiz da Silva, que é o protagonista, ele causa uma certa confusão em nós que estamos lendo. A gente fica meio, peraí, mas será que aconteceu mesmo? Quando que aconteceu? Tá? Isso é proposital, isso é para mostrar esse estado de espírito psicológico do protagonista. Tá? Então é a confissão de um crime, é o Luiz da Silva, já antecipando um pouco aqui o que eu vou falar na aula seguinte, no enredo, ele confessa o assassinato que ele cometeu, ele matou um homem, e ele está confessando que ele matou esse cara nesse livro. Tá? É um assassinato que ele cometeu há 1 ano atrás. Depois, passado 1 ano do assassinato que ele supostamente cometeu, ele resolve contar isso num livro. Mas ele está em liberdade, quer dizer, esse assassinato não teve consequências jurídicas, ele não foi preso, não teve investigação, não teve prisão, ele está escrevendo em liberdade. Será que houve mesmo esse assassinato? A gente se pergunta isso, tá? Então, essa confissão ela está sombreada por essa mistura aí de memória de fatos passados com aquilo que ele cria, aquilo que ele imagina, aquilo que ele inventa. E dessa mistura toda, a nós leitores cabe peneirar o que será que é real? O que será que aconteceu mesmo? Essa realidade, entre aspas, ela está em pedaços, ela está fragmentada. A gente vai lendo e vai catando os cacos aqui e ali para ver se a gente consegue, né, esclarecer o que realmente aconteceu. Tá? É como um grande quebra-cabeças. E o narrador está ali para embaralhar as peças para a gente. Ok? Bom, aqui é uma tomada geral, uma visão geral da obra. Agora, na aula seguinte, eu vou abordar o enredo e aí muita coisa vai ficar mais clara. Só um momento.